Paz, como é que vocês estão? Eu coloquei lá uma enquete nos stories, né? Perguntando qual será a mensagem de hoje. E aí quando o Senhor me deu essa mensagem, eu fiquei ali no coração pensando e falando, poxa Senhor, podia ter um poço por aqui, né? Mas se eu soubesse algum assim que desse, eu até iria para gravar, sabe? Porque eu tenho certeza que nesse contexto também o Espírito Santo falaria muito comigo, mas não achei nenhum poço. O mais parecido com um poço que eu achei é um reservatóriozinho que tem de um córrego para outro, de um lago para outro tem um córrego e aí tem tipo um reservatório ali. E assim, se você olhar assim, ele parece um poço, bem largo. Foi o mais parecido que eu achei. Eu falei, então eu vou gravar lá. Aí eu fiquei tentando pensar num jeito e num formato, mas também não dá porque passa carro ali, sabe, de todos os lugares. Talvez eu me distraísse com carros, com pessoas passando de bicicleta, correndo, enfim. Talvez não desse certo. Mas vamos conversar sobre dois poços. Foram dois poços que o Senhor colocou no meu coração. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema que eu daria seria os poços que transformam vidas. Poços que dão continuidade triunfante a histórias. Poços de esperança e de novidade de vida. Vai lá comigo. Abre a sua Bíblia, livro de Gênesis, no seu capítulo 24. Lá conta a história e vem trazendo para nós o contexto de quando Abraão já estava numa idade muito avançada e ele ordena a um servo dele, dizendo que esse servo deveria ir até um determinado lugar, de acordo com uma determinada instrução, e encontrar uma esposa para o filho dele, o filho da promessa, Isaac. Mas não vem ao caso, a gente não vai falar de Abraão e nem de Isaac. É só para te contextualizar ou para te trazer a memória dessa história. E aí então, quando esse servo de Abraão, ele é designado para uma missão, ele vai com os camelos até um determinado local em que ele para e ele faz uma oração. Deus, seja bondoso comigo e que o Senhor me dê êxito nessa missão, conforme o meu Senhor Abraão ordenou, e que eu consiga uma esposa para Isaac. E aí então, é nesse momento que o servo de Abraão, ele faz prova do Senhor e fala, Deus, se eu pedir, se tiver uma mulher, porque eu estou no lugar, eu estou na terra, eu já estou na terra, se houver aqui uma mulher, e que esta mulher dê de beber água minha aos meus camelos, e camelo bebe água para um dedéu, essa será a mulher. E aí foi então que a Bíblia diz que ele mal tinha concluído a oração. E nesse mal concluir a oração, ele já se defrontou diante de uma mulher, de uma moça muito bonita. E aí então diz que, e essa mulher muito bonita, por nome Rebeca. E aqui eu quero ler exatamente como diz a Bíblia, para não ficar na minha interpretação. E aí diz então, o servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Disse ela então, beba, meu senhor, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. O que quer dizer que se ela já estava com o cântaro aqui e o serviu, é porque ela já havia retirado água do poço. Depois que lhe deu de beber, ela disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. E assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Vamos lá. Rebeca.
estava no poço, cumprindo o que seria uma atividade e uma rotineira. Ela estava cumprindo o que precisava ser feito. Ela estava fazendo o que ela fazia todos os dias. Ela cumpria o papel que lhe tinha sido atribuído. Ela estava indo ao poço, encher o cântaro de água para levar água. A água não era como hoje, que a gente gira... Esqueci como chama. Que a gente gira o registro do chuveiro e sai água. Que a gente abre a torneira, sai água da pia. Que a gente aperta o botão do filtro e daí a água já sai até filtrada no copo, já sai até gelada, a outra já sai até com gás. Não era dessa maneira. Para ter água, para sobreviver e para subsistir dentro de casa, essas pessoas, as mulheres, era uma atribuição feminina. Elas iam até o poço, retiravam a água e levavam a água para os seus lares. E aí então, foi num dia, sem que Rebeca nem imaginasse, que ela estava no poço, fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Talvez num dia assim, ó, como hoje, um dia comum como hoje, em que eu estou aqui, ó, no lago, pregando uma mensagem, fazendo o que eu fui chamada para fazer para esse tempo, cumprindo uma tarefa desse dia. E aí despretensiosamente, ali fazendo o que precisa ser feito, talvez ali no seu trabalho, em que você está fazendo ali o que você precisa fazer, talvez ali na academia, onde você está fazendo o seu treino de sempre, talvez ali na sua casa, onde você está zelando pela sua família, pelos cuidados com a sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, talvez ali na porta da escola, onde você vai buscar seus filhos todos os dias, enfim. Não sei qual é o seu poço, não sei qual é, mas eu sei que num poço de uma atividade rotineira e pertinente a uma mulher, Rebeca teve ali a história dela completamente transformada. E por que ela teve ali a história dela completamente transformada? Porque quando Rebeca ali se dispôs a servir água para aquele homem, e impelida pelo Espírito, ela teve a atitude e escolheu saciar a sede daqueles camelos que eram muitos, e eram muitos litros de água, ou seja, era um trabalho, era trabalhoso fazer aquilo. Ela não imaginava, ela não sabia, que quando ela estava ali fazendo uma atividade corriqueira, mas que ela escolheu ser o melhor que ela podia ali para aquele homem, ela, na verdade, ela estava sendo a resposta de oração de alguém. E talvez você às vezes ache que você está num poço, e eu não sei que poço é, talvez o seu poço seja um Instagram, talvez o seu poço, eu não sei qual é o seu poço. Talvez você ache que esse lugar que você simplesmente está todos os dias ou está ali fazendo aquilo porque você em tese precisa fazer, e você acha que não tem nenhum significado, até o dia em que você tem um encontro com quem está orando por alguém como você. Porque Rebeca não sabia que ela era o perfil, o padrão, o jeito, o temperamento. Ela tinha as características físicas, ela tinha as características morais que alguém estava procurando. E esse alguém que procurava, e esse alguém que orava por alguém como Rebeca, essa pessoa que orava não sabia que o nome dela era Rebeca, mas sabia exatamente como ela deveria ser. E o que ela precisaria carregar dentro dela. E de onde ela deveria ser. Porque ela seria presenteada. Além de ser presenteada com muito ouro, ou seja, com muitas riquezas da terra, ela assumiria um papel muito importante. Porque ela seria esposa de Isaac. Ela perpetuaria uma descendência que era promessa de Deus. Então não se espante se no meio de uma atividade corriqueira você faça uma escolha e tenha uma atitude inédita ou inédita. Quem vai saber se essa atitude de Rebeca era inédita? Quem é que sabe
Se talvez esse não fosse o comportamento padrão de Rebeca. Quem sabe esse não fosse o perfil de Rebeca. Aquela que vai lá e faz por ela e por muitos outros. E aí então, que nesse poço, a vida da Rebeca foi transformada. E a vida da Rebeca não foi transformada da noite para o dia. A vida da Rebeca foi transformada naquele momento. E aí eu quero dizer algo para você. No seu caminhar da sua vida, no seu andar mais corriqueiro, no seu poço, que eu não sei qual é ele, nesse seu poço, não espante se um dia você se deparar com uma situação em que você só vai estar fazendo mais do mesmo. Talvez Rebeca ali só estivesse fazendo mais do mesmo, ou seja, servindo as pessoas. O que muitos talvez falassem, eu não vou fazer porque é muito trabalhoso, onde já se viu dar água para esse tanto de camelo. Talvez esse fosse o padrão de Rebeca, fazer além das expectativas. Talvez esse fosse o padrão de Rebeca, não se importar se ela ia ficar exausta por estar fazendo, mas ela faria. E aí nesse instante você for surpreendido, porque você é exatamente a resposta da oração de alguém. E que você não só será abençoada por ele, mas você será a bênção também por esse lugar por onde se passar. E você fará parte de uma história triunfante como Rebeca fez. Só que poço também é um lugar de encontros. Ali, Rebeca encontrou o servo de Abraão. Mas teve um outro poço, que também tinha uma mulher, que estava fazendo nada mais, nada menos do que uma atividade corriqueira. Ela estava fazendo uma atividade do dia a dia. Ela estava fazendo algo que ela sempre fazia. Só que a diferença é que essa mulher, ela fazia o que ela precisava fazer, ela ia para aquele poço. Ou seja, ela ia para aquele mesmo trabalho, ela ia para aquela mesma porta de escola, ela ia para aquela mesma academia, ela ia para aquela mesma reunião de família, ela ia para aquele mesmo grupo de amigos, ela ia para aquele mesmo lugar. Só que essa mulher, ela ia sozinha, porque ela ia envergonhada. Ela ia envergonhada de uma história de vida que ela tinha. Ela ia envergonhada de mazelas e de traumas que ela carregou do longo da vida e de toda a história dela. E essa mulher, ela estava num lugar, num poço e num horário que somente sendo Deus para promover esse encontro. E só que essa mulher, ela teve um encontro num poço com ninguém menos do que o próprio Jesus, do que o próprio Cristo. Essa mulher que ia num horário terrível para pegar água no poço, porque as mulheres, nas rotinas delas para pegar água no poço, elas iam ou pela manhã ou elas iam no final da tarde para de noite. Mas essa mulher, ela ia num horário que pelos estudos era tipo perto do meio-dia, ou seja, era um calor escaldante. E ela ia para fazer um trabalho braçal, ou seja, quem é que quer fazer um trabalho braçal ao meio-dia? Tem que ter uma necessidade. E a necessidade dessa mulher talvez fosse se esconder das outras. E talvez fosse porque ela não conseguia se sentir parte dos demais grupos. Porque afinal de contas, as demais mulheres eram casadas, tinham as suas famílias. E essa mulher, ela era diferente. Ela não era casada. E ela vai falar isso diante do próprio Cristo. O próprio Deus vai falar para ela. Você falou a verdade, você mora com alguém, mas ele não é o seu marido. E você teve outros tantos antes. Ou seja, essa mulher vinha de uma história que naquele contexto era cheia de vergonha e de mazela, cheios de erros do passado. Talvez de escolhas erradas, enfim. De traumas de infância. Não cabe aqui saber exatamente qual foi. Mas com certeza ela tinha história e um passado de muita dor para ela ter escolhido viver a vida como ela viveu com esses homens. Mas para as pessoas, para o mundo, para empresas, para juízes, para famosos, para muitas pessoas, as suas mazelas, os seus erros do passado, os seus traumas e as suas dores, elas não te tornam dignas de fazer certas coisas. Mas diante de Jesus, aquele
encontrou hoje no poço, diante de Jesus, daquele que te encontrou hoje no poço, esse Jesus diz assim, olha, eu vou te dar uma água, e quem beber desta água, ele disse assim para ela, eu comecei a ler o verso da parte errada, então eu vou começar a ler o verso da parte, contextualizar da parte certa. Jesus disse assim para essa mulher, quem beber desta água aí que você está tirando do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. É Jesus dizendo assim, eu sei que para você é difícil, porque você vem sozinha, humilhada, lamentando, esquecido, entristecido, envergonhada, angustiada, julgada, acusada, e você vem para pegar água. Só que o pior, você tem que voltar todos os dias. Todos os dias você tem que ir lá e fazer aquilo. E Jesus está falando para ela, mas eu vou te dar uma água, que essa água jorra e ela não tem fim. Eu não vou te dar um poço que você precisa todo dia vir e ficar pegando um pouquinho. Eu vou te dar uma fonte. E se tem um lugar que a água não acaba, é da fonte. Esse lago aqui, ó, tem uma razão para ele não secar. E a razão para ele não secar não é porque essa água aqui está represada. Ah, porque ele represa a água da chuva. Que chuva que não chove faz tempo? E quando chove cai um tanto que para esse lago não faz nem diferença. Por que que esse lago não seca? Porque esse lago, ele está ligado com uma fonte de água. Nós não vemos a fonte, mas é porque escorre a água da fonte permanentemente que esse lago existe e ele permanece com água. Porque vem uma água da fonte que não tem fim. E assim é. Então, receba aí como palavra profética na sua vida. No poço da sua vida, nesses poços para onde você vai, você será encontrada por alguém que está procurando alguém exatamente como você. Nesse poço que você está, nesse poço em que você vive, nesse poço das atividades que você faz corriqueiramente, nesse poço, alguém virá ao seu encontro, porque você é a resposta de oração de alguém, porque só você carrega o que alguém necessita. E nesse poço em que você faz as suas atividades corriqueiras, por vezes escondendo dores, mazelas, traumas, angústias, medos e inseguranças, alguém que é a própria fonte se encontrará com você e te tirará desse cenário de que todos os dias você tem que ir lá pegar aquele tantinho, aquele pouco escondido, e vai te apresentar uma fonte que jorra sem cessar. Receba essa palavra para a sua vida. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. Se vier alguém aí na sua mente que você se lembrou, talvez seja essa pessoa que esteja precisando ouvir essa mensagem. Seja você um instrumento de Deus para levar a palavra para alguém. E não se importa se ela já é cristã, se ela não é. Se ela serve ou não serve a Jesus. Se ela já fez a escolha ou não. Deixa que a palavra produza o efeito que ela tem que produzir. Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir.